então, do exercício 8, letra F, beleza? Então, vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Ele quer saber o valor do cosseno de menos 15π sobre 4, tá? O que eu vou fazer aqui primeiro, tá? Eu vou imaginar o que acontece aqui com o 15π sobre 4. Bom, uma volta inteira, pensando na fração aí com denominador 4, é 8π sobre 4. Para eu andar menos 15π sobre 4, o que eu vou fazer? Eu vou andar menos 8, que é menos uma volta, lembrando que o menos indica que eu estou no sentido horário, e depois eu vou ter que andar mais menos 7. Aí eu vou parar. Eu quero saber aí onde eu vou parar, tá bom? Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dividir o menos 15π sobre 4 pelo 8π sobre 4, que é o valor de uma volta. Aí, então, eu pego o 15 e divido pelo 8, lembrando que o 15 está negativo. Então, vamos lá. Menos 15 dividido por 8 vai dar menos 1. Menos 1 vezes 8 vai dar menos 8, só que a hora que eu passo para cá, eu passo como com mais 8. Na divisão, professor, mas não é sempre negativo? Não, é sempre o oposto do sinal que eu tenho. É que normalmente a gente não trabalha a divisão com negativo, tá? Então, por isso que os valores dão positivos, aí a hora que eu passo para cá fica negativo, tá certo? Nesse caso, não. Menos 1 vezes 8 é menos 8, passou para cá, fica mais 8, tá certo? Menos 15 com mais 8, menos 7π sobre 4, tá? Essa daqui é a determinação principal negativa, mas eu quero a determinação positiva. Então, olha o que eu vou fazer. Então, eu dou uma volta negativa e depois eu ando 7π sobre 4. Pessoal, se aqui é 8, aqui é 4π sobre 4. Aqui é o meio, é 6π sobre 4. E aqui em cima é o meio entre o 0 e o 4. Então, aqui é 2π sobre 4. Tá? O menos 15 vai vir parar aqui, ó. Aqui é o menos 15π sobre 4. Até porque, se eu desse duas voltas negativas, eu ia voltar 16. O 15 parou 1π antes. Então, esse menos 15π sobre 4 significa, ó, tá? Que eu andei que eu parei exatamente na posição mais π sobre 4. Tudo bem? Então, menos 7π sobre 4 aqui, que é a determinação principal, indica que eu estou no primeiro quadrante, e isso é igual a π sobre 4. Então, fazer cosseno de menos 15, π sobre 4, é o mesmo... Opa! E fazer o cosseno do π sobre 4. Aí você precisa calcular e verificar, ou se lembrar, que o 15π sobre 4 é igual a 45 graus, equivale a 45. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 positiva. Percebam que mesmo eu tendo trabalhado com um arco negativo, o cosseno deu positivo. Por quê? O cosseno depende de em que quadrante eu parei. Ele não tem nada a ver com o arco. O cosseno aqui, ó, é para a direita. Tá certo? Então, o sinal do arco não implica em que eu vou ter que ter o mesmo sinal em relação ao seno e cosseno. Beleza? Bom, nós vamos agora à última letra desse exercício. Já vou fazer na sequência aqui no mesmo vídeo, tá? Nós queremos fazer agora a letra H, cosseno de 570. Bom, nesse caso, a volta inteira tem 360 graus, então acaba ficando um pouco mais simples em relação ao cálculo, evidentemente, até porque nós não estamos, assim, tão familiarizados com os cálculos envolvendo fração, né? Então, calcular com fração dá um certo trauma existencial, tá? Então, nesse sentido, mexer com graus acaba sendo mais natural. Então, 570 dividido por 360, não vai cancelar nada, tá bom? Então, o 360 cabe uma vez no 570, tá? Então, agora, ó, esse 1 é positivo, o 360 é positivo. Mais vezes mais dá mais, só que a hora que passa para cá, sinal invertido. Então, menos 360. Até, se você quiser, acostume-se a colocar o sinal no valor que passou.
para você se lembrar de que você tem que pegar sempre o sinal oposto do que você teve na multiplicação, tá bom? Aí vamos lá, 570 menos 360 dá exatamente 210. Bom, mas e aí? Onde fica o 210? Então, no caso aqui, o 210, pessoal, ele vai ficar, ó, aqui é 0 graus. Deixa eu fazer até de vermelho aqui. Então, aqui no começo eu tenho 0 graus. Se eu andar meia volta, eu vou ter 180 graus. E se eu andar 3/4 de volta, eu vou ter 270 graus. Então, com certeza absoluta, 210 está por aqui. O que me interessa é descobrir esse ângulo aqui, ó, que vai ser o mesmo no primeiro quadrante, o correspondente, tá? O correspondente do 210 no primeiro quadrante é essa diferença, que é o arco de 30 graus, tá bom? Só toma cuidado com o seguinte, ó, ele quer o cosseno. O cosseno de 210 é essa medida, o cosseno de 30 é essa. Em valor eles são iguais, mas os sinais são opostos. Então, olha só o que eu vou escrever aqui em cima, tá? Para ficar tudo bem claro. Então, o cosseno de 570 é igual ao cosseno de 210, mas o cosseno de 210 é igual a menos o cosseno de 30. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, isso daqui é menos raiz de 3 sobre 2. Prontinho, pessoal. Está feita aí a correção completa do exercício 8.